Olá a todos e louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje sim, eu peço desculpa pela má informação das sessões anteriores, hoje sim que vamos terminar com a liturgia da palavra, salvo seja, terminar as sessões sobre a liturgia da palavra, referindo-nos à oração dos fiéis. É uma das partes mais antigas da missa, já testemunhada por São Justino, né? No ano 155, numa carta dirigida ao imperador, em que explica o que fala das orações, nessas orações de intercessão. Na verdade, é que essa prática das orações de intercessão vai muito mais atrás do tempo. Quando São Pedro é preso por Herodes, nos Atos dos Apóstolos, explica-se, conta-se que a Igreja rezava sem cessar por ele. Até que um anjo depois o liberta, não é? A Igreja fazia sem cessar oração a Deus por ele. Portanto, é algo que já está presente na Igreja recém-fundada. Ou nas instruções que São Paulo dá a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 4, São Paulo pede para rezar por todo o povo. Recomendo depois, diz, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, petições, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão constituídos em autoridade, para que levemos uma vida sossegada e tranquila em toda a piedade e dignidade. E em muitas outras cartas de São Paulo também encontraremos essas referências. Muito bonita, por exemplo, na primeira carta aos Tessalonicenses, São Paulo diz: damos sempre graças a Deus por todos vós, fazendo continuamente memória de vós nas nossas orações. Oração de intercessão. Na Instrução Geral do Missal Romano, que é uma espécie de guia sobre a missa, um guia prático sobre o que é a Santa Missa, as suas partes, a escolha da missa, as posições que os fiéis devem adotar, vale a pena ler, porque pelo menos saber que existe e muitas vezes serve como livro de consulta. Ali, nessa Instrução Geral do Missal Romano, recorda-se que nestas intercessões os fiéis exercem a sua função sacerdotal, a função de mediadores entre Deus e os homens, né? Nós queremos que através dessa oração dos fiéis, ou chamada também oração universal, de alguma forma o nosso coração aumente um bocadinho, se expanda, para pedir a Deus por uma série de intenções que às vezes não ocupam, temos que reconhecer as nossas orações habituais. É mais fácil rezarmos por uma pessoa que está a passar um mau momento, que está doente, ou por uma situação, agora estamos a ver a situação na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, pois pedir por essa situação, pois isso sim temos-lo na cabeça, mas há muitas outras necessidades de muita gente que por vezes não temos, não é? E que nesse momento é uma ocasião ótima, agora que acabamos de escutar a palavra de Jesus, que estamos mais identificados com o nosso Senhor, também queremos que do fundo do nosso coração façamos os pedidos que Ele faria, não é? Se estivesse no nosso lugar e que os ouve lá do céu, intercede diante do Pai por todas estas nossas necessidades, e nós queremos ir ao encontro do coração de Jesus. Portanto, é a altura ideal para deixar que o nosso coração se assemelhe um bocadinho mais ao de Jesus. Como sabem, há uma oração dos fiéis muito particular, que muitas vezes é cantada, outras vezes não, que é a oração de Sexta-feira Santa, que é uma oração, aí sim que são, parece-me que 9 ou 10 petições, em que se cobre tudo o que é preciso, pelo que se pode pedir, não é? Reza-se por todos os homens, por todos os cristãos, pelos judeus, por os que não têm nenhuma religião, não é? Pelos doentes, pelas autoridades. E a mim, pelo menos, sempre vem à cabeça, por ser o dia que é, Sexta-feira Santa, que, no fundo, estamos a ir ao encontro daquela oração que Jesus certamente terá feito na cruz, dirigindo-se ao Pai, que estava ali por tudo, não é? Por todos nós. É um momento particularmente solene para dizer: eu quero mesmo sentir o que Jesus sentiu,
com as nossas limitações, sentir o peso e as dores e as dificuldades e as necessidades de todos os homens. Por isso se diz que nessa oração participamos de um modo particular da intercessão de Cristo. Nós queremos fazer eco a essa intercessão de Cristo diante do Pai. Escreveu o Papa Francisco, ainda nas suas audiências, que a resposta à palavra de Deus acolhida com fé expressa-se depois na súplica comum, denominada a oração universal, porque abraça as necessidades da Igreja e do mundo. Os padres do Concílio Vaticano II quiseram inserir de novo esta oração depois do Evangelho e da homilia, sobretudo aos domingos e nos dias festivos, embora muitas vezes também se faça à semana, para que com a participação do povo se façam preces pela Santa Igreja, pelos que nos governam, por aqueles a quem a necessidade oprime, por todos os homens e pela salvação de todo o mundo. Portanto, é um grande momento para exercitarmos a nossa condição de sacerdotes. Temos um sacerdócio, todos temos um sacerdócio comum dos fiéis, os sacerdotes temos um sacerdócio ministerial, mas esse papel de intercessão, de mediadores entre Deus e os homens, é posta de relevo nesse momento. Depois do credo, rezamos essa oração, é um momento de pedir ao Senhor as coisas mais fortes na missa, as coisas de que precisamos, aquilo que desejamos. E lembrar-nos que Nosso Senhor aconselhou-nos a pedir, né? Podemos pedir em qualquer momento, mas ali de uma forma solene, aquilo que queremos mesmo pedir-te por isto, Senhor. Não nos esqueçamos de viver bem esses momentos, e às vezes parece que a linguagem não seria exatamente a que nós utilizaríamos, mas é bom que o coração sintonize, estamos a pedir por isto, a pedir por aquilo, não é? E eu quero mesmo, Senhor, pedir-te por isto. Só mais umas palavras sobre um lugar onde acontece a liturgia da palavra, que é habitualmente o ambão, não é? Costuma estar fixo, está ao lado do altar, ou perto do altar, e sobre uma nota da Congregação para o Culto Divino sobre o domingo, domingo da Palavra do Senhor, há uma referência ao ambão que eu gostaria de ler para que saibamos. Devido ao valor da Palavra de Deus, a Igreja convida-nos a cuidar do ambão do qual ela é proclamada. Não é um móvel funcional, mas assim um lugar apropriado à dignidade da Palavra de Deus, em correspondência com o altar. De facto, falamos da mesa da Palavra de Deus e do corpo de Cristo, da mesa do corpo de Cristo, em referência tanto ao ambão como especialmente ao altar. O ambão é reservado para as leituras, o canto do Salmo responsorial e do precónio pascal. A homilia e as intenções da oração universal podem ser proferidas também a partir do ambão, enquanto, diz a tal nota, que é menos apropriado ter acesso a ele para comentários, anúncios e direção do canto. Isto é um bocadinho a ideia de que o ambão é um espaço sagrado, podemos dizer assim, para uma coisa determinada que tem a ver com a Palavra de Deus. Se o pudermos não usar para outras coisas, muito melhor.